Capítulo 7. Dos benefícios. Seção única, da aposentadoria. Artigo 144. As aposentadorias e pensões do funcionalismo municipal serão custeadas com recursos provenientes do município e das contribuições dos funcionários, na forma da lei. Parágrafo único. Independe de carência a concessão dos seguintes benefícios. Inciso 1. Pensão por morte. Inciso 2. Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, doença profissional ou do trabalho. Inciso 3. Aposentadoria determinada por junta médica, nos termos da lei. Inciso 4. Acidente de trabalho. Artigo 145. O funcionário será aposentado. Inciso 1. Por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente, a linha A, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. A linha B, aos 30 anos de efetivo exercício em funções do magistério, se professor, e aos 25 anos, se professora, com proventos integrais. A linha C, aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a este tempo. A linha D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. As exceções ao disposto no inciso 3, a linha A, e a linha C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serão as estabelecidas em lei complementar federal. Parágrafo 2º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 3º. Não será considerado para efeitos de aposentadoria o período em que o funcionário permanecer em licenças para trato de interesses particulares e por motivo de doença em família, sem remuneração. Parágrafo 4º. Incorporar-se-ão aos proventos de inatividade do funcionário, além de outras vantagens expressamente especificadas em lei, as gratificações e adicionais recebidos, segundo os seguintes critérios. A linha A, adicional por tempo de serviço, de forma integral. A linha B, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e gratificação pelo exercício de encargos especiais, integralmente, se percebidos nos últimos 60 meses anteriores à data de aposentadoria, ou, proporcionalmente, à razão de uns 60avos, quando percebidos por período inferior. A linha C, horas extras, pela média do número de horas extras efetuadas nos últimos 60 meses anteriores à aposentadoria, à razão de uns 60avos. Artigo 146. O funcionário efetivo será aposentado, inciso 1. Com provento correspondente ao vencimento ou remuneração integral do cargo efetivo, ressalvadas as hipóteses de aposentadorias proporcionais. Inciso 2. Se houver exercido por um período não inferior a 0,8 anos, ininterruptos ou não, um ou mais cargos em comissão ou função gratificada, com as vantagens do nível mais elevado, desde que esse cargo ou função tenha sido exercido por um mínimo de 60 meses, ou, proporcionalmente, à razão de uns 60avos, no caso de ocupação descontínua dos maiores cargos, somados os períodos descontínuos, ininterruptos ou não, e preservado eventual direito adquirido segundo o permissivo legal anterior. Parágrafo 1º. O tempo de serviço prestado ao município pelo ocupante de cargo comissionado não integrante do quadro efetivo não será considerado para efeitos do disposto no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no inciso 2, será considerada como vantagem do cargo a opção prevista no parágrafo 3º do artigo 12 desta lei. Parágrafo 3º. Se, nas condições do inciso 2 deste artigo, o cargo em comissão exercido não se conformar à simbologia estabelecida para os cargos em comissão dos poderes executivo ou legislativo, poderá o funcionário aposentar-se com as vantagens do de maior símbolo, assegurado igual benefício, nas mesmas condições, pelo exercício de cargo diretivo de órgão da administração indireta. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário mínimo, serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Parágrafo 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos da inatividade do funcionário falecido, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 6º. É assegurado ao funcionário o direito de cessar o exercício da função pública a 60 dias após a apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, independentemente de qualquer formalidade. Parágrafo 7º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas e privada, rural e urbana, nos termos do parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal. Parágrafo 8º. A comprovação do tempo de serviço mencionado no parágrafo anterior, far-se-á nos moldes exigidos pela Previdência Social. Parágrafo 9º. Concedida a aposentadoria com o aproveitamento do tempo de serviço, nos termos da presente lei, será ela imediatamente comunicada ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para fins de direito. Parágrafo 10. O funcionário público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez, ou por medida decorrente de decisão final do Tribunal de Contas do Estado, terá direito, para todos os fins, salvo para os de promoção, progressão e do adicional por tempo de serviço, a contagem do tempo relativo ao período de afastamento. Parágrafo 11. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se estivesse no exercício. Parágrafo 12. O recebimento indevido de benefício havido por fraude, dolo ou má-fé implicará a devolução ao erário do total auferido, devidamente atualizado, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 147. Observadas as diretrizes estabelecidas por esta lei, as aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas nos termos previstos pela lei complementar que dispuser sobre o sistema previdenciário do funcionário público municipal de Maringá,